Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Quarto dia, quarta-feira. Capítulo 4.3 A volta do Filho do Homem. Tarde cálida espraiava-se sobre a Judéia. Silêncio profundo envolvia-nos, inspirando os sentimentos mais puros em nossos corações. Parecendo cansado, o sol declinava-se no horizonte alaranjado. Sensação de saudade invadiu meu peito. O infinito à frente sugeria a nossa pequenez, assim meus olhos buscaram uma imagem mais próxima, então encontrei Jesus, ali bem à minha frente. Ele também era o infinito, mas de amor e beleza. Sempre que olhava sentia-me invadido de amor por aquele ser que há milênios nos ama, incondicionalmente. Os apóstolos ainda permaneciam à sua volta sentados na relva macia. O diálogo prosseguia e eu não queria perder nenhuma das palavras dele. O Monte das Oliveiras era nosso palco, onde ele falava aos apóstolos acerca do futuro, embora ainda distante. Ele sabia que vivia os últimos momentos na terra na condição de encarnado, por isso preparava os apóstolos para as tribulações futuras que haveriam de enfrentar por sua causa. Já lhes falará das perseguições, de guerras, das dissensões entre as religiões na implantação do Evangelho em toda a terra. Mas, ainda havia mais lições a serem ditas. Em certo momento, Tiago perguntou: Mestre, disseste que haverá divisões religiosas por toda parte, mas não seria o Evangelho o motivo maior para nos unir? Tiago, o mundo religioso implantará a dor e a morte muito mais do que podes imaginar. A ânsia pelo poder e a ambição pela posse do reino da terra dirigirá as intenções dos que se dizem representantes de Deus entre os homens. Em verdade vos digo que será ainda pior quando vires os lugares santos ultrajados e vulgarizados. A luxúria e os valores mundanos dominarão os templos da fé e muitos sucumbirão. Quando ele finalizou, fiquei envergonhado de mim mesmo, pois como meu protetor já me dissera, havia ultrajado em épocas recuadas a batina e não fizera bom uso de minhas funções. Essa trágica profecia, acerca das religiões e difícil de ouvir, feria fundo meu coração. E quando ele falou do ultraje aos lugares santos, senti uma punhalada no peito. Era a culpa em meu subconsciente. Mas, pensei, chegarão a tanto as nossas religiões? Será que veremos a luxúria, o ódio, os vícios, o abandono e toda a sorte de desregramentos dentro dos próprios templos religiosos? Será muito triste tudo isso. Mas se ele falou, certamente isso ocorrerá. Depois de longa pausa, ele continuou: Ai das mulheres grávidas e que amamentarem naqueles dias. Rezai para que vossa fuga não seja no inverno ou no sábado, porque então haverá grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos serão reduzidos aqueles dias. Então, se vos disserem, e vede, o Cristo está aqui, ou a ei-lo acolá, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios, e portanto, capazes de enganar, se for possível, os próprios eleitos. Estai, pois, prevenidos. Novamente fez pausa a fim de que os apóstolos refletissem. Seus olhos lúcidos a todos alcançavam como querendo afagá-los ou querendo dizer-lhes que se preparassem e vigiassem, pois tudo é muito claro àquele que tem olhos de ver. Eu, em minhas limitações, buscava a tudo decifrar, conquanto soubesse que interpretaria conforme meus estudos e meu pequeno entendimento. Aquelas mulheres grávidas sofreriam, sim, pois entregar os pequeninos em mãos de homens mesquinhos e inescrupulosos, realmente traria preocupações e lágrimas. O inverno significa estação rude, ou seja, época de grandes tormentos e sacrifícios, e o sábado era como hoje é o domingo, dia de repouso. Assim, em suas palavras Jesus nos alertou para que não fossemos surpreendidos na preguiça e na ociosidade, nas horas difíceis da transformação da terra. Haverá tribulações físicas, mas em verdade as convulsões sociais e morais serão muito maiores. E quando ele disse que se o tempo não fosse abreviado ninguém se salvaria, talvez quisesse dizer que o sofrimento será tanto que a compaixão de Deus abreviará ao máximo esses dias para que o homem não se perca na revolta por tamanho sofrimento. Finalmente,
Jesus iniciou um assunto pessoal que explicaria também por símbolos a sua volta. Falando intencionalmente, ele desejou preparar as mentes, pois sabia de antemão que os homens o esperariam em carne e osso aqui na terra. Para não deixar dúvidas, falou claro e abertamente para não darmos crédito a ninguém, reforçando, ainda, que seriam falsos cristos quem assim se anunciasse. Mas, João queria entender bem, por isso ainda perguntou: Senhor, disseste que haverá falsos cristos e profetas, e por isso deveremos nos preparar. Mas e tu, voltarás? Ouve, se vos disserem, e ei-lo no deserto, não andeis até lá, ou a ei-lo dentro de casa, não acrediteis. Porque, como o relâmpago começa no oriente e brilha no poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, reunir-se-ão os urubus. Com essas palavras ele afirmou categórico, que não devemos acreditar em sua volta em um corpo humano, e explicou que seu retorno se dará como uma luz que será vista em todo o céu, do oriente ao poente. Que vem a ser essa luz do relâmpago? Sem dúvida, acreditamos que o Mestre tenha se referido à luz do esclarecimento e da fé, e que em todas as nações predominará essa luz vinda do Evangelho conhecido e praticado por todos os homens de boa vontade e desejosos de viver a paz. Tanto é verdade que ele usou um símbolo forte ao falar do cadáver e do urubu a fim de mostrar a necessária renovação íntima. Lembremos que esse tipo de ave se junta em torno de corpos apodrecidos e abandonados. Simbolicamente, Jesus nos concitou a lutar contra os cadáveres a que abrigamos em nosso mundo interior, pois quem vive infeliz passa a impressão de que mora em um túmulo. Além disso, falsos cristos e falsos profetas são a coisas mortas, e se juntarão a eles aqueles que se nutrem de coisas apodrecidas. E não temos dúvidas de que o relâmpago surgindo em todo o céu do planeta, iluminando a humanidade inteira por meio do Evangelho, representará a mais pura volta do Mestre à Terra. Depois, ele continuou: logo após a tribulação desses dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e as virtudes dos céus se abalarão. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra gemerão e chorarão, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. E ele enviará seus anjos que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas e reunirão dos quatro ventos, de um extremo a outro dos céus, os seus eleitos. Senti que os apóstolos estavam assustados com o que ouviam, pois os olhares de alguns ficaram fixos nele, outros buscavam figuras à distância, perdidos e receosos das grandes tribulações a que o Mestre se referia. No entanto, ele usou símbolos materiais para que ficassem explicadas as transformações futuras, porém essas mudanças ocorrerão, com certeza, dentro de nós. Evidentemente, muitos desastres, fome e até poluição ocorrerá, porém sem catástrofes que abalem o mundo inteiro, colocando em perigo a vida na Terra. Jamais o Sol se apagará deixando a Terra na escuridão total, nem as estrelas cairão de suas órbitas. Certamente, algum desastre ecológico ou mesmo externo impedirá, por algum tempo, que vejamos com clareza os astros no céu, mas tudo será passageiro. As mensagens de Jesus eram carregadas de simbologia, mas eram dirigidas, principalmente, às gerações futuras que poderiam entender o que ele dizia naqueles dias. E graças à reencarnação, também os apóstolos, que naquele momento nada entendiam, poderiam mais tarde compreendê-lo. Por outro lado, não seria racional nosso Pai destruir a terra exatamente no momento em que seus filhos se encontrassem aptos para viver harmoniosamente dentro dos padrões evangélicos. Temeroso, Pedro perguntou: Senhor, quando tudo isso se dará? Dize-nos, pois precisamos nos preparar. Meu amigo, não fique temeroso, pois ainda está distante esse dia. Tu viverás muito, antes de tudo isso se concretizar. Mas, toma por comparação uma figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabes que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes se realizarem essas coisas, sabereis que os acontecimentos estarão próximos. Quanto a esse dia ninguém o sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Em verdade vos digo, o céu e a terra passarão, mas não minhas palavras. Preocupado com esse dia, Pedro perguntou ao Mestre quando tudo se daria,
mas ele respondeu com uma comparação à figueira que brota folhas antes do verão. Assim, conhecedores de tudo isso, nós saberemos mais ou menos a época das transformações. Pedro e os demais viveriam ainda muito, ou seja, que eles voltariam ao corpo por meio da reencarnação e que poderiam estar aqui, encarnados, assistindo a essas profundas mudanças. E ainda afirmou que suas palavras não passarão, demonstrando serem elas a verdade eterna que o Pai enviou por ele. Portanto, pode tudo passar, acabar ou se transformar, porém jamais o que ele disse. Quanto ao dia ou tempo, ninguém o sabe, é certo. Assim sendo, estejamos vigilantes, trabalhemos no bem, incansavelmente, empreendendo todos os esforços em busca da prática dos ensinos de Jesus. Dessa forma estaremos aptos em qualquer dia para prestar contas ao Pai. Jesus silenciou e voltou os seus olhos azuis a Jerusalém. A quietude tomou conta do ambiente, enquanto a tarde caía e o sol lançava seus últimos raios sobre aquelas paragens. A cidade preparava-se para o repouso noturno que se aproximava. Mais um dia estava findando. Menos um dia para ele aqui na terra. Mas eu não queria pensar nisso, assim afugentei esse cruel pensamento e em um esforço íntimo busquei vê-lo sem imaginar sua despedida. O seu olhar naquele momento era melancólico e triste no vai-vem e laçava os apóstolos amorosamente, transmitindo-lhes compaixão e carinho, pois ficariam a sós sem a sua presença. Então, repleto de amor, disse-lhes: Meus diletos, é chegada a hora. Voltemos à casa de Lázaro. Amanhã será um dia decisivo para muitos de nós. Ele se levantou e os apóstolos, pensativos e calados, o seguiram. Por minha vez, seguia-os confabulando comigo mesmo, recriminando-me por tudo que fizera em minhas passadas encarnações, dentro e fora dos mosteiros. De repente, meu protetor perguntou: Em que você pensa, meu filho? Em meu triste passado recheado de erros e mesquinharias. Sou incapaz de me lembrar, mas sei que não fiz bom uso de posições sacerdotais, e ainda hoje sou alguém que erra muito. Por isso me senti envergonhado diante das palavras de nosso Mestre amado. Meu querido, lembre-se da passagem bíblica: já há tempo para plantar e tempo para colher. Então, se hoje estamos colhendo, isso não impede novas plantações. Assim, plantemos e aguardemos pelos frutos que virão no tempo certo. As palavras de nosso Mestre nos falam de dor, de guerras, de sofrimentos e morte. Porém, não se esqueça de que tudo isso ocorrerá pelas mãos dos homens. Então, que não sejam as nossas mãos as patrocinadoras de desastres, tragédias e dor. Ocupe-se com o bem e o bem cuidará de você. Sorri aliviado com o que ouvirá. Sim, era verdade. O mal viria sobre a terra, mas dependia de mim, ser ou não ser o seu instrumento. Assim, mais tranquilo segui feliz aqueles pescadores que com suas mãos surradas ajudariam o Cristo a mudar a história do mundo.